Bom dia, rapaziada. Como é que vocês estão? Eu estou bem, graças a Deus. Espero que esteja tudo bem com vocês. Vocês tenham um bom domingo. Só vamos acertar um pouquinho mais aqui. Vocês tenham um bom domingo. Rapaz, tá calor. O solzão bateu ali. E tem que mostrar a camiseta do Mengão também, né? Fazer o quê? Vamos aqui. Então, rapaziada, vou mostrar pra vocês aqui. Nós vamos falar sobre umas notícias do Flamengo. Tem bastante. Eu fico separando notícias do Flamengo. E acaba dando um punhado de notícias e o vídeo fica longo demais. Então ainda tem muita notícia pra falar. Mas antes, deixa o seu like, faça um comentário, se inscreva no canal para dar um apoio pra gente aí, beleza? Dá essa força pra gente aí. Lá, é o seguinte, vamos começar com as notícias aqui, notícia rapidinho, senão fica muito longo. Ó, o Flamengo vence disputa salarial e encaminha renovação com o Varela até o fim de 2027. O que estava acontecendo? O Flamengo fez uma proposta pro Varela. E o Varela queria receber mais ou menos igual o Pulgar, igual os outros lá do volante lá. Só que esses caras ganham a grana com ele. E o Varela, até há pouco tempo atrás, não estava rendendo no Flamengo. Os últimos jogos começou a render. Tem que renovar o contrato, vamos jogar, né? Começou a render, que foi uma beleza. Ele tá jogando bem. Então, ele queria um salário, tava pedindo alto. Aí é o seguinte, o Flamengo falou assim, não, o que eu ofereci é isso aqui, e eu não vou aumentar. E foi indo. Aí ele chegou junto com o staff dele, pelo que eu tava vendo na notícia aqui, eles chegaram junto com o staff e falaram assim, ó, você não vai conseguir outro contrato melhor do que esse que o Flamengo está te oferecendo, tá vendo? Não vai conseguir. Aí, lateral uruguai fez uma pedida salarial considerada alta pela diretoria rubro-negra. A proposta inicial previa um aumento que colocaria Varela no mesmo patamar de jogadores como Érico e Pulgar, algo que o clube descartou desde o início. Então, desde o início, o Flamengo pensando, nesse patamar nós não vamos chegar. A diretoria do Flamengo adotou uma postura firme durante toda a negociação, mesmo com o risco de perder o jogador ao final do contrato atual. O clube deixou claro que não ultrapassaria seus limites financeiros. A estratégia foi manter a proposta inicial sem ceder à pressão. Com o passar do tempo, o staff daí percebeu que o clube não mudaria de posição. E isso levou o jogador a reconsiderar seus termos e acertar a oferta que já estava na mesa, com valores abaixo do que esperava inicialmente. E é isso aí mesmo. Não vai fazer igual o Atlético Mineiro, que o Flamengo foi atrás, conversou com o Renier, viu que ele estava pedindo alto demais, e pedindo alto demais, o Flamengo gostou, não, ele falou, eu não pago não, aí vai lá o Atlético Mineiro contratar, né? Ou então o Corinthians atrás do Memphis Depay, e o clube nem tem dinheiro e fica pagando no absorvente. Tem que ser isso aí mesmo. É tanto, beleza, irmão, é assim mesmo. Olha lá, o Flamengo, mais sobre contratações, Flamengo resolve as pendências e Jorge Carrascal, Jorge Jesus, sonho de Jorge Jesus. E Jorge Carrascal será anunciado oficialmente pelo clube de Felipe Luiz. Que demorou, hein? Pelo amor de Deus, rapaz. Pendência que impediu o Jorge Carrascal de ser apresentado pelo Flamengo, tem resolução e meia, já tem data para estrear pelo clube. Foi ontem que chegou, demorou que chegou os documentos do Dinamo de Moscou para, enfim, concluir oficialmente a contratação do meio colombiano com o Flamengo. Pelo amor de Deus, cara. Eu já, sinceridade pra você, pra mim já é um jogador mediano. O Flamengo já tá pagando caro. Uma enrolação do cacete com um jogador desse. Que vai vir para ser reserva. É muito dinheiro com um jogador para ser reserva. Porque ele vai vir mais para jogar no lugar do Arrascaeta. Ele não vai tomar o lugar do Arrascaeta. É um cara para vir ser reserva. O Flamengo, com sinceridade pra você, tá gastando demais. Esse Boto não sabe negociar muito. Ele traz. Mas negociar não, irmão. A transação inclui uma operação financeira triangular. Postulação da equipe russa, o Rubro-Negro vai participar do pagamento do time que deve ao Atlético Mineiro pela aquisição do zagueiro Rubens. Isso aqui nós já falamos sobre isso aqui. Entendeu? Aí o Flamengo ia pagar boa parte dos 12 milhões de euros, que você tem a cotação, negociação por Jorge Jesus, vai passar ao clube de Minas Gerais. Isso que nós já falamos. Mas o que faltava? Faltava só a documentação que o Dino... Olha, o pior é que o Rubens já estava lá na Rússia, ele já tinha apresentado o Rubens, o Flamengo já pagou o Atlético Mineiro e já acertou com que ele vai pagar, e eles não mandavam a papelada. Eu sinceramente, achei que eles iam querer dar um balão no Flamengo.
Eles já estão tudo bloqueado lá mesmo, não participa de mais nada, é só entre eles mesmo, tá aqui dando as confederações esportivas do resto do mundo, é FIFA, você não está negociando mais com os caras, não estão mais nem com a FIFA, entre aspas, mais. Os caras não participam de mais nada, é só entre eles, a campeonato é deles só. Eu achei que o Flamengo ia tomar, era um chapéu deles, mas enfim, não tomou, documentação chegou, capaz que domingo que vem, porque como ele está treinando, fazendo temporada, até jogando os amistosos, hoje é domingo e tal, pode ser que, não duvido se ele não entra até contra o Atlético Mineiro pela Copa Brasil. Jorge Carrascal. Vamos lá. Troca entre Zenit e Flamengo de Matheus Gonçalves por Robert Renan tem chance zero. É porque tava já pessoas já especulando que o Zenit estava querendo o Matheus Gonçalves. Está todo mundo de olho. Só o Flamengo não olha para o Matheus Gonçalves. Todo mundo está olhando para o Matheus Gonçalves. Só o Flamengo não enxerga nada no Matheus Gonçalves. Todo mundo enxerga. Só o Felipe Luiz faz, ele não consegue fazer ele jogar. Só o Felipe Luiz acho que ele não serve para o Flamengo. Todo mundo está querendo. Mas vamos lá. Aí rumores indicam o interesse do Zenit em envolver Robert Renan em troca por Matheus Gonçalves. Mas a diretoria rubro-negra afirma que não há tratativas no momento. A troca entre jogadores entre Zenit e Flamengo tem como no último dia surgiu informação da Rússia sobre uma possível negociação envolvendo Matheus Gonçalves do Flamengo e Robert Renan, zagueiro do Al-Shabaab, emprestado ao Zenit. Segundo os rumores do clube, o russo estaria disposto a olhar uma troca direta, mas fontes ligadas ao rubro-negro garantem que zero no momento foi discutido oficialmente. E para começar, esse Matheus Renan aí, Robert Renan, fraco, mas já só para acabar com as especulações que estavam falando, que eu, sinceridade, eu cheguei a pegar a notícia dessa aqui, aí como as notícias vão atualizando, aí acontece, daqui a pouco há chance zero do Flamengo negociar o Matheus Gonçalves com o Robert Renan. Sabe, eu já gostei, eu nem vou dar outra, eu já vou dar essa. Porque é o seguinte, já estavam especulando, já que o Zenit já estava estudando a proposta, os jornalistas, a imprensa deles lá, já estavam falando. É aquilo que eu falo, todo mundo quer o Matheus Gonçalves, só o Felipe Luiz que não quer. Lucas Beltrán pode ir para o Botafogo e não o Flamengo. E Clube de Regatas, Flamengo tomaria um grande chapéu no mercado. Porque parece que o Botafogo, entendeu? Começou a querer se interessar por esse Lucas Beltrán. Eu, sinceridade, já teria desistido. O cara tá o tempo todo falando que não quer vir para cá. O Flamengo teve que aumentar uma pedida que ele nem lá na Fiorentina ele ganha. O cara não é titular lá. Veja bem, o cara não está sendo titular lá. A Fiorentina quer vender. Ele ganha na faixa de 800 mil. Aqui o Flamengo ofereceu mais de 1 milhão para ele. E ele ainda está fazendo doce. E o Flamengo fica atrás desse camarada. E se o Botafogo quiser, que leve. Por que leve? O Flamengo vai atrás de outro. A janela vai até setembro ainda. Tem um mês ainda, mais de mês para fazer. Para contratar outro. Olha lá. E esses caras fazem, viu? Eles podem não ter o dinheiro, mas eles contratam assim mesmo. É igual o Atlético Mineiro, é igual o Corinthians, o Botafogo é a mesma coisa. O Botafogo não tem renda para contratar jogadores, mas contrata assim mesmo. Depois fica lá com o Leão na segunda divisão lá, falido, e daqui a pouco é o Botafogo. Botafogo ameaça chapéu no Flamengo por nova contratação. É isso aí, ó lá. O jogador pertence à Fiorentina que aceita negociar por cerca de 15 milhões de euros, 96. Para mim é caro. Para mim é caro. Mas dizem que é um bom jogador. Não conheço. Não vou ser mentir, vou falar mentira. Nossa, é belíssimo jogador, faz isso só por causa de número. Não conheço. Dizem que é um bom contratante, um bom atacante. Mas tá na reserva. Tanto que a Fiorentina quer desfazer dele. Beleza? Aí se o Botafogo quiser comprar, que compre. E vai lá e faz o que eles costumam fazer sempre, né? Gastar o dinheiro que eles não têm. É sempre assim. Aí o Flamengo já até anunciou o número que o colombiano Jorge Carrascal vai usar. É a 20. Já esqueci. Deixa eu ver olhar aqui. Jogador de 27 anos. O Flamengo vai pagar 12 milhões de euros. Caro também. Caro. Só jogou em clube mais ou menos. E nunca foi assim uma coisa extraordinária. Entendeu?
e vai vestir a camisa de número 15 no Flamengo. A documentação chegou ontem, já postou fotinha. Já tá a fotinha, tá todo mundo. Eu acho que todo mundo já deve ter visto a fotinha dele já com o Boto. Então, Jorge Carrascal já apresentado. Não sei se vai estar no jogo do Flamengo hoje, não acredito, mas até eu acredito que vai estar tendo um jogo com o Atlético Mineiro. Vamos lá. Aí ele conversou antes com De La Cruz e Richard Rios, ex-Palmeiras, antes de fechar com o Flamengo, perguntando sobre a estrutura do clube. Tá entendendo? Aí todo mundo falou bem da estrutura do clube. O que ele estava pensando? Os clubes que ele jogou. E vim jogar Flamengo, ele estava achando que o Flamengo é o que? Pior que os clubes que ele jogou, só jogou em time meia boca. Só jogou em time meia boca. Aí falando que conversou, que não sei o quê. Aí, por que eu trouxe essa notícia? Aí é foda, né, cara? A gente vamos lá. Pra vocês darem risada. Inspiração em Ronaldinho. Aí eu parei a notícia, filho. O cara falou que tem inspiração no Ronaldinho Gaúcho. Aí eu parei a notícia. Porque não dá, né, irmão? Eu já tô falando faz tempo que é muito meia boca. O cara falou assim, não, inspiração. Aí os caras me trazem. O cara perde tempo trazendo uma notícia essa. Não vou nem falar nada. Jorge Carrascal falar que tem inspiração em Ronaldinho Gaúcho, eu falei pra você, aí, acabou pra mim, filho. Eu nem leio mais notícias. Acho que quando é assim, pode inspirar em quem você quiser, filho. Deve ter inspirado, acho que nos gados, nos cavalos do Ronaldinho Gaúcho, porque no Ronaldinho Gaúcho não tem condições. Lá. E a Europa, ela tá vendo o Flamengo como uma potência financeira de tamanho mundial e vitrine. Contratações rubro-negras são destaques em jornal espanhol. Essa notícia é boa e vocês vão entender o porquê. Eu estou falando do Matheus Gonçalves. As últimas contratações do Flamengo chamaram a atenção do diário AS da Espanha, que publicou a reportagem. Felipe Luiz arrasa o mercado. Beleza. Nesse domingo, depois de Jorginho, as chegadas de Saúl, Emerson Royal e Samuel Lino são destacadas, assim como as mais recentes, no caso de Carrascal. Só que a reportagem, o texto assinado pelo jornalista Juan Lopezinho observa que o rubro-negro conseguiu se tornar uma potência financeira de tamanho mundial. Isso nós estamos falando da Espanha. Após a venda de jogadores formados na categoria de base, especialmente Vinícius Júnior, Renier e Wesley, Paquetá, a arrecadação com a Copa do Mundo de Clubes também é apontada como fonte de receita para essas contratações. Beleza. O Mundial de Clube provou que os times brasileiros estão no nível dos melhores do mundo e jogar por um gigante como o Flamengo é uma grande vitrine. Olha o efeito que o Mundial fez pra gente. Se nós tivéssemos ido mais longe ainda, olha, o efeito teria sido maior. Destaca a reportagem, que enumera ainda contratos substanciais de publicidade, como a cidade do Rio de Janeiro e os jogos do Maracanã como atrativos. Isso é verdade. Depois de destacar que o Flamengo ainda tenta convencer o atacante Beltrán, da Fiorentina, e se juntar ao seu elenco, a matéria publicada pelo AS faz uma ressalva ao time comandado por Felipe Luiz. Olha para você ver. Todo esse poder tem uma grande desvantagem, que pode ser vista nos times de elite da Europa. A chegada de grandes estrelas prejudica os jovens jogadores que buscam chegar ao time principal. Pontua o texto, que observa que isso pode dificultar a venda de novos talentos para o exterior, justamente a fonte de renda para essas contratações. E nós estamos falando aqui do Matheus Gonçalves. Todo mundo está querendo o Matheus Gonçalves. Só o Felipe Luiz não quer. Beleza? Vamos lá para a próxima. E olha aí, nós estamos falando de base, essa matéria, por isso que eu gosto de trazer tudo junto. Vamos lá. Venda de atacantes pode render mais de 100 milhões ao Flamengo. Clube Carioca encerrou o primeiro semestre operado com 143 milhões. Beleza. Vamos direto para a matéria? Vamos lá. Lá, o Flamengo divulgou esta sexta-feira seu balanço financeiro em segundo trimestre desse ano, que apontou a redução do endividamento operacional líquido
Segundo o documento, o montante caiu de 327 milhões para 128 milhões. Uma boa redução nos últimos 6 meses de 2025. Além disso, a imensa nação rubro-negra pôde ter motivos para celebrar a entrada de quase 100 milhões que podem ser usados para reforçar ainda mais já o estrelado elenco do Flamengo. Isso porque o Newcastle está interessado na contratação do atacante Rodrigo Muniz, do Fulham, da Inglaterra. Lembra do Rodrigo Muniz, que surgiu e rapidinho no Campeonato Carioca, meteu um punhado de gol e já vazou para a Inglaterra? E foi até, aí chegou lá na Inglaterra, foi para disputar a segunda divisão, subiu com o time, aí o outro time da segunda divisão viu que ele coisou, comprou ele mais caro ainda, ele ia jogar a primeira divisão. Aí ele pegou e está nesse interno, o Newcastle. Não, Newcastle não. Fulham. E ele está lá até hoje. Tá entendendo? Só que agora, olha os valores que o cara já tá. Aí ele ajudou o time a subir para a segunda divisão de novo, mais uma subida, ajudou o time. Segundo a imprensa inglesa, o Newcastle teria oferecido cerca de 40 milhões de libras ao Fulham. Rapaz, 40 milhões de libras é mais do que o euro, vai dar quase 50 milhões de euros. Como o Flamengo tem direito a 25% ainda dos valores de uma revenda por parte do Fulham, o Fla receberia cerca de 10 milhões de libras, ou 73 milhões de reais. Mas veja bem o final da matéria. Desculpa aí. O Flamengo vendeu ele por 50 milhões ao jogador, ao clube inglês, e caso de Cottars, que é o apelido deles, aceita a proposta de 40 milhões de libras, o Mengão poderá faturar 123 milhões no total entre as duas vendas. Entretanto, o Fulham ainda não aceitou a proposta do Newcastle, e a Atalanta, que também tem interesse no jogador, pode fazer com que os valores subam ainda mais. Olha para vocês verem. Especula-se na Inglaterra que o Fulham poderá pedir até 60 milhões de libras para vender o jogador, o que elevaria ainda mais valores do Flamengo e teria que receber. Saneado financeiramente, o Flamengo vê clubes sul-americanos tentando encontrar a mesma forma para tornar bem sucedido dentro e fora dos gramados. Beleza? Então, Rodrigo Muniz, bom centroavante. Olha lá, vamos falar aqui, senão a notícia vai ficar no cara, propaganda entra bem na frente aqui. Vamos lá, tá. Flamengo visita o Ceará para disparar no topo do Brasileirão. Parece que o Luiz Araújo não joga hoje para controle de carga, tá? Flamengo visita o Ceará, seguida da herança Brasileirão, e o Mundo da Bola traz as primeiras informações, já no site Mundo da Bola, para você. Horário onde assistir. Olha pra você, hoje tem bastante gente transmitindo esse jogo. A partida acontece às 6h30, às 18h30. E é válida pela 18ª rodada Brasil, a partida de transmissão do Premier, da Cazé TV e da Record. Uma mensagem. Lá, a arbitragem, não vou falar da arbitragem, dando-se arbitragem. Lá, como chega o time, examinada, provável escalação do Flamengo. Ó, provável escalação do Flamengo: Rossi, Varela ou Emerson Royal, Léo Ortiz, Léo Pereira ou Cleiton, Evinha ou Ayrton Lucas, Alan, Everton Araújo, Jorginho, Arrascaeta, Gonzalo Prato, Samuel Lino e Bruno Henrique. E alguns devem ficar ali também na reserva. A escalação do Ceará, não vou falar, que para mim não interessa, não conheço os jogadores do Ceará, vou ser sincero, então não vou ficar falando aqui. Olha lá. Os relacionados para enfrentar o Ceará: Alexandro, Alan, Ayrton Lucas, Bruno Henrique, Cleiton, de Arrascaeta, Diogo Alves, Emerson Royal, Everton Araújo, Varela, João Victor, Jorginho, Juninho, Léo Ortiz, Léo Nanete, Léo Pereira, Matheus Gonçalves, Plata, Rossi, Samuel Lino, Saul, Victor Hugo e Vinha. Beleza? Então vamos aqui para uns joguinhos de ontem, que saiu ontem. Só para falar, eu estava assistindo o jogo ontem, Fluminense e Grêmio. Eu peguei o finalzinho, mas bem finalzinho, mesmo que eu tive que fazer umas coisas no mercado, que era parado, e vi o finalzinho do Mirassol e Vasco. Foi 3-2 pro Mirassol. Aí depois comecei a assistir a tortura do que foi Fluminense e Grêmio. E eu vou falar para vocês, meus amigos. Olha, terrível. Tanto que eu não vou não é desprezar, não. Eu não terminei de assistir. Eu peguei, fui lá e coloquei na série lá o Arquivo X. Vou assistir uma feira antiga, eu gosto de série antiga.
fui lá e assisti Arquivo X. Eu não aguentei assistir todo o jogo. Mas é ruim demais. 20 minutos do segundo tempo. Prestem atenção, 20 minutos do segundo tempo, só tinha dado um chute no gol. Os dois times, somando os dois times, só tinha dado um chute no gol, que foi o gol do Fluminense do Everaldo. O resto tudo pra fora, mas não é que é chute que passou pertinho, não. É chute que ia na arquibancada, chutes horríveis, chutes horríveis. Então só tinha dado um chute e tinham sido 9 finalizações. Somando os dois times, 9 finalizações, 20 no segundo tempo e só um chute no gol que foi o gol. Eu vou terminar um jogo desse, eu não estava aguentando assistir mais, eu saí, pelo amor de Deus, parei. Então vamos lá. Ficou Sport e Bahia 0 a 0, o Sport já caiu, né? Mirassol 3 a 2 no Vasco e o Fluminense 1 a 0 no Grêmio. Aí hoje tem Botafogo e Cruzeiro, ó, jogão, hein? Botafogo e Cruzeiro no Rio, Corinthians e Fortaleza, Atlético Mineiro e Bragantino, Ceará e Flamengo, Vitória e Palmeiras, Inter e São Paulo, outro jogo bom, e Santos e Juventude. Beleza, galera? Nós temos que parar para aqui, porque a notícia já está dando mais de 21 minutos. É o seguinte, tenha um bom domingo, se inscreva no canal aí, irmão, dá uma força para nós, faz um comentário, deixa o seu like, beleza? Dá esse apoio pra gente aí, que a gente firme e forte aqui, vamos tentando. E hoje tem Mengão, é nós sofrer de novo.